gravando aqui. Oi, gente, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui no nosso mini curso de Direito Tributário no que tange a nossa reforma. Aula 3 do nosso mini curso Reforma Tributária. Comentários artigo por artigo da nossa Emenda Constitucional 132. Nós já vimos os primeiros 4 artigos ou 5 artigos. E a aula 3, eu vou apenas comentar o artigo 146, tá? 146, C e D, que teve alteração, e a adição dos parágrafos 2º e 3º, que não tinha correspondência na nossa CF, gente. Então, bora lá, sem mais delongas. Artigo 146. Cabe à lei complementar dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre a União, Estados e Distrito Federal e os municípios. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadências tributárias. Aqui, gente, é importante a gente fazer dar um remember, né? Relembrarmos que a nossa CF de 88, ela recepcionou o nosso CTN, que é uma lei ordinária, como a nossa lei ordinária 5.172, né, de 66, ela foi recepcionada como status de lei complementar na nossa Constituição de 1988, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã, a mais democrática que nós já tivemos no Brasil, tá? Então, o CTN é que dispõe sobre todas essas partes aqui que cabe a lei complementar, fora outras leis complementares que vieram após a nossa Constituição, tá? Então, a gente tem outras leis complementares, né, que vieram após para regulamentar os tributos e as espécies tributárias e a competência de cada ente, tá, gente? Então, só para dar um remember, porque às vezes você é um colega da advocacia, né, um contador ou uma outra pessoa que não dessa área, pode ser um consultor, um gestor financeiro e está interessado, ou também um simples, né, cidadão, como tem direito de conhecer as leis, tá? Então, é isso, tá? Vamos lá. Aqui, por enquanto, tudo igual. O que nós tivemos aqui, ó? Tá vendo? Na emenda 132 já é o texto alterado e tem a correspondência aqui em 88. Então, na emenda 132, a nossa reforma, ela apenas alterou a linha C e D e adicionou 2 parágrafos que não tinham antes. Então, qual é a primeira alteração neste artigo 146? Que fala, né, do que compete à lei complementar, né? C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156A e 195.5. Agora a gente já vai dar um loop na nossa Constituição aqui, eu já tô ela aberta aqui na aba, e na CF de 88 não havia o quê? Essas previsões, né, 56A e 195.5, e apenas dizia-se assim, ó, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Então, o que nós implementamos aqui? Inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156A e 195.5. Vamos aqui na nossa Constituição e vamos dar
um look no artigo 156. Deixa eu ver aqui porque que não tá indo. Artigo 156. Opa! Perfeito, consegui. Coloca aqui pra cima de novo. Tô me colocando aqui. Que eu me gravo, que eu gosto de aparecer e também gravo a tela, né? Artigo 156A, tá? Essa seção fala do imposto de competência compartilhada entre estados, distrito e municípios. Então, atenção. O 156 antes não, existe ainda, fala só da competência dos municípios, tá? Aí caiu ali no caso o ISS, depois eu vou rodar um pouquinho para cima aqui para ver com vocês. Continua ITBI e IPTU, certo, gente? E essa seção 5A, ela foi incluída pela nossa emenda, porque trata da competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal. Então, o que diz? Eu só vou ler o caput, tá? Porque depois a gente vai chegar nesse artigo e vamos ver item por item, tá? 156A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, tá? Toda essa seção, todo esse dispositivo, alíneas, parágrafo, etc., foram incluídos pela nossa emenda constitucional. Se a gente der uma olhada aqui na lei complementar, eu já tô com ela, é agora de janeiro, ela é bem neném, é recém-nascida, né? Institui imposto sobre bens e serviços, a contribuição social sobre bens e serviços e o imposto seletivo, e cria o comitê gestor do IBS e altera a legislação tributária. Esta é a lei complementar, é a primeira lei complementar após a reforma tributária que vem regulamentar a reforma tributária. A primeira parte, que é a parte sobre o consumo, né? O famoso IVA dual, o imposto de valor agregado, tá? Para que haja o quê? A simplificação do sistema tributário. Para que não haja mais cálculo por dentro, imposto sobre imposto, a não cumulatividade, né? Que daí o imposto é cumulativo e para se chegar na não cumulatividade foi inventado todo aquele princípio. Então, algo assim, ó, né? Complexo e um tanto irracional, mas que nós já estávamos acostumados, né? Com aquele lindinho SMS que logo vai ser sepultado, tá? Estamos, né, em fase, digamos, de vacácio legis, nos acostumando com a emenda constitucional e também agora, né, com a lei complementar, né, que tem mais de 500 artigos, fora os anexos que abordam as alíquotas testes do período de transição, gente, né, que vai até 2032. E outros daqui a 50 anos é que os municípios vão ter, digamos, o valor cheio, tá? Mas isso é conversa mais para adiante quando nós chegarmos, tá? Então, aqui eu já abri a lei complementar para vocês. É essa lei complementar de que aborda aqui o 156, tá? Lei complementar. Qual é essa lei? Já existe. Demorou o quê? 13 meses para existir, tá? Porque a emenda foi do dia 21 de dezembro de 23 e a lei complementar, né? Tempo recorde, né? Foi de janeiro de 25. Então, ali deu 12, deu praticamente 13 meses. Quase 13 meses, tá, gente? Então, essa foi a alteração. Agora, vamos ver o que fala o 195.5. Vamos lá, já vemos o 156A. Agora, vamos apagar aqui e vamos ver o 195. Sempre é bom ler o caput, né? A Seguridade das disposições gerais, né? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais:
Aí estão elencadas todas ali as contribuições sociais, tá? Exemplo, do empregador, empresa, entidade, ela equiparada na forma da lei, incidente sobre o quê? Folha de salários e demais rendimentos do trabalho, receita ao faturamento e lucro, tá? Também vai ser financiado pelo trabalhador, sobre a receita de concurso de prognósticos, aqui a loteria, do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, né? Se eu importar serviço ou bem, eu também vou ter que estar contribuindo, mas é do importador, se eu tiver uma importadora, tá? Aí é o famoso contribuinte habitual, tá? Não é que se eu importar uma coisinha aqui ou acolá. Agora, se eu montar uma importadora. E o 5 aqui tá, ó. 5. Ó. Além, assim como, digamos ali, vocês estão vendo que o 4, essa quarta hipótese de contribuição social, que é do importador de bens ou serviços do exterior ou a quem a lei equiparar, que foi incluída pela emenda constitucional 42 de 2003, que foi aquela grande reforma na estrutura da Constituição, o 5, né, que foi agora pela nossa mais atual emenda, ela fala sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Isto é, bens e serviços, né? O IBS, CBS. Então, esses são também as duas novas espécies tributárias, né? IBS e CBS, que vão ser uma das hipóteses de financiamento da Seguridade Social, tá? Então, só para nós nos situarmos e seguimos adiante aqui. Agora eu vou ter que expandir aqui, dou um ESC, venho aqui e me tiro, perfeito. Seguindo, agora vem aqui a outra que foi alterada. A linha D aqui, ó. A C foi aquela adição, né? Ó, foi aquela adição, né? Inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156 e 195. E a D foi o seguinte: definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificado, no caso dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 2, e 156A, que nós acabamos de ver. 155 a gente sabe ali que é o ICMS da competência dos estados, que ele vai existir concomitantemente, junto, até chegar ao período final do qual ele vai ser sepultado. Ou seja, o ICMS, o ISS tem data para morrer. O IPI de igual maneira, só que estão em períodos diferentes, tá? Na próxima aula eu vou trazer essa tabela. Na medida que eu for avançando, eu trago essa tabelinha aqui, tá, gente? Que fala ali toda a parte do período o período da transição, ok? Das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1 e 4, que nós acabamos de ver também, e parágrafo 12 e da contribuição a que se refere o artigo 239. Então, eu gosto de ver. Vamos ver o que é e o que foi alterado aqui, ó. O que foi alterado aqui, ó, originalmente não havia o que? A remissão ao artigo 156A, porque ele nasceu junto com a emenda, óbvio, tá? E as demais palavras, vernáculos, sentenças, sujeito, objeto, tá tudo certinho aqui, tá? Tá tudo certo. Então, tivemos apenas o que? A adição, ó, do 156A,
e a supressão de um parágrafo, na verdade. Até peço desculpa aqui, ó. Que no original eram parágrafos 12 e 13. Agora aqui é só o parágrafo 12. Então, sem mais delongas, vamos ver o 155.2, tá? Ó, já que estamos no 195, que nós vimos, né? Ali, 195, inciso 1, né? Seguridade será financiada, né? Através das seguintes contribuições do empregador, da empresa, da entidade, a ela equiparada na forma da lei, que nós acabamos de ver. Perfeito. 1 e 5, somente esses, tá? Então, aqui, ó, somente do inciso 1. Até vou colocar aqui, ó, somente do inciso 1. E depois aqui do 5, ó. Tá? Somente esses. Agora, vamos ver aqui, ó. Do que aborda o 155... Eu quero ele originalmente aqui. Dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Perfeito. Ó. Que eu nem falei pra vocês, ó. 2. Operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviço, transporte interestadual, intermunicipal de comunicação. Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Certo? Né? A redação original ela foi dada pela emenda número 3 de 93, tá? Ou seja, 5 aninhos de existência da nossa CF de 88 e já estavam fazendo emenda. Gente, e também pede para ver o quê? Vide emenda constitucional da reforma, que é a vigência, porque daí ele vai abordar sobre a vigência, né? Até se a gente abrir um novo link, vamos ver o que aparece. Vai aparecer só a emenda, que tal? Não. Eu pensei que fosse abrir diretamente ali a parte que... Enfim, não. Esse daqui vamos fechar. Pensei que fosse abrir direto a parte que remetesse ali até quando a vigência vai do 55, mas tudo bem. Agora, vamos ao 239. Que é isso que o 146 está falando. Que cabe a lei complementar, né? Falar sobre o fato gerador, a incidência, base de cálculo, contribuinte. 239. Eu gosto quando tu digita ali, busca, eles procuram aqui, onde há remissão, até que chegue no original, no caso aqui, ó. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, PIS, criado pela Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 70, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, também criado pela mesma Lei Complementar, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o Programa do Seguro-Desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono de que trata o parágrafo 3º deste artigo, né? O abono aos empregados, né? Que contribuíram para o Programa de Integração Social ou para o PASEP, com remuneração mensal até 2 vezes, o salário mínimo, tá tudo aqui no parágrafo 3º. Então, essas são aqui outra hipótese de que... O que fala esse artigo aqui, ó? O produto arrecadado destas contribuições, que é o PIS e o PASEP, PIS
e PASEP é destinado para financiar programas como o seguro-desemprego e outras ações da Previdência Social, da nossa Previdência. Então, este artigo aqui, né, o caput, ele já estava, digamos, aderido originalmente ali, né, na nossa CF, mas e continua sem ser mexido com a reforma. Tá aqui. Por quê? Para o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificado nos casos dos impostos previstos, aí estão todos os impostos, é lei complementar, né, que tem que falar, tá? Lei complementar que vai ter que estar dispondo sobre isso, tá? Aqui a gente sabe, né, que a gente tem as microempresas, empresas de pequeno porte. Deixa eu me colocar mais pra cima e abrir aqui, gente. Fiquei um pouquinho perdida, mas tudo bem, né? Vocês dão desconto. E no original, falta ainda aqui ver, na verdade, né? E parágrafo 12, o 195, se eu não me engano também, vamos voltar aqui pra gente checar tudo. O 195, parágrafo 12, ele aborda alguma coisa bem importante. Vamos ver aqui, 195. No próximo slide, é que eu gosto de abrir porque é uma dinâmica bacana, né? Eu sigo alguns outros professores que também estão ali e abrem direto. Mas também tem uns que já trazem tudo no... uma coisa bem palpável, só pegar e olhar, eu posso só copiar e colar. Mas é legal, né? Porque tô aqui, né? Em tempo real da gravação, mas depois vocês vão estar vendo. Tô abrindo Planalto, tô abrindo um site. Quando vier aqui para começar a indicar obras para vocês e outros canais, eu também vou começar a abrir diretamente aqui, digamos, eu vou entrar no meu canal do YouTube, vou mostrar para vocês ali a minha playlist do qual eu costumo ali indico assistir. Então, tem bastante vídeo bacana de colegas, de profissionais. Falo também um pouquinho sobre política, sobre economia, tá? Bem bacana. Bora lá de novo. Tá. O artigo 12, o parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividades econômicas para os quais as contribuições incidentes nas formas dos incisos 1, B e 4 do caput serão não cumulativas, tá? Então, aqui é uma outra indicação, que tem que ser o que? Uma lei complementar que vai dispor sobre as contribuições incidentes aqui no inciso 1 ali, empregador, B e 4 do caput. Serão não cumulativas. 1B. A receita e o faturamento. A receita e o faturamento é uma das hipóteses de que financia a Seguridade Social no Brasil. E a lei complementar disporá, porque ela tem que ser não cumulativa. Ou seja, uma contribuição direta, tá? Não depende de uma cadeia de contribuintes de produção para arrecadação, tá certo? Não cumulativo. Voltando e voltando e fechando aqui. Perfeito, tá? Então vimos aqui, primeiro vimos o C, o D teve a adição, né, do 156A que não havia, e ali a supressão do parágrafo 13, né, que até foi revogado anteriormente, tá? Dispõe do que, gente?
dispõe das empresas que são pequenas, que não estão competindo com empresas grandes, com multinacionais. Ela tem que ter um tratamento diferenciado até para a própria gestão econômica da sua pequena empresa, até para conseguir gerar capital, ter lucro, conseguir se inserir no cenário econômico e para também estar dentro do setor competitivo, entende? Então é um incentivo estatal aqui, vai ter que ter um tratamento diferenciado, digamos, vai ter que ter uma facilidade, uma facilitação para a arrecadação. Aí nós temos o Simples Nacional, tá? Nós temos o Simples Nacional. Deixa eu me colocar aqui, porque daí vocês não estão me vendo. Tem que ter uma facilitação, né? Tem que ter uma facilitação para esse tipo de empresa. Tá? Perfeito. Aqui, fechou. É que eu tô com uma outra aba aberta aqui e às vezes reflete e me atrapalha. Então eu vou, né, fechar aqui também. Outra parte aqui, ó, que a gente pode fazer. Eu vou falar sobre a referência, né? É o Estatuto das Empresas de Pequeno Porte, né? Que é a Lei Complementar 123 de 2006, Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Foi o que eu falei agora, né? Esse tipo de empresa tem que ter um incentivo fiscal, no sentido de facilitar a arrecadação e também ter alíquotas reduzidas para que consigam, né, estar no mercado, se inserirem no mercado e se sustentar nesse mercado, né, no capitalismo selvagem. Porque se for competir com as grandes, vai acontecer o que? Os grandes monopólios. Aí tu tem os grandes monopólios que vão sendo, né, sempre governados assim por oligarquia que existe, né, no sistema capitalista, os monopólios, os megapólios, as oligarquias, que é um pequeno grupo de família ou de pessoas que vão, né, às vezes, infelizmente, até se usando de laranjas para conseguir concentrar como patrimônio próprio um segmento X dos meios de produção capitalista, né? Então, digamos, se uma empresa não tem incentivo, né? Exemplo que eu falei, que é bem vívido, exemplo que eu falei de incentivo, até de cidadania fiscal, foi agora o recente Contrata Mais Brasil, que é onde os microempreendedores individuais vão conseguir estar sendo vistos e contratados pelo setor público, pelo poder público, quaisquer das esferas dos entes federados, ok? Bora lá então para a próxima? Parágrafo 1º, ok. Foram adicionados os parágrafos 2º e 3º. Não havia correspondência. Então, o 146, além de ter algumas alterações ali, a linha C e D, nós tivemos adição completamente nova de 2 parágrafos, tá? O parágrafo 2º diz o seguinte: é facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156A, que foi aquele que eu falei, que é uma seção nova que foi inserida pela emenda constitucional, que fala da competência compartilhada entre os 3 entes federados, estados, município e distrito, e o 195.5, que também nós já visitamos e revisitamos. Nos termos estabelecidos nesses artigos, hipóteses em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Aqui fala bem específico também do Simples Nacional, da opção, tá? Falando em Simples Nacional, houve mudanças com a reforma. Tem gente que diz que vai deixar de existir o Simples Nacional, etc e tal. Não, vai continuar. Só que vão ser 2 formas de aderir ao Simples Nacional. Vão ser 2 formas de recolhimento, tá? O tradicional ou o outro, que
que tu recolhe todos os tributos, menos os novos. Então, calmem, continua o Simples Nacional, não deixou de existir, tá? Até porque é uma forma simplificada de arrecadação, tá? Mais adiante eu vou ler as críticas e depois eu também vou estar contrapondo essas críticas construtivas, que também o contraponto é mais ou menos o meu entendimento, tá? Porque conforme eu falei pra vocês nas 2 primeiras aulas, eu sigo muito pessoas otimistas, tá? Vamos enxergar o copo meio cheio e não meio vazio, tá, gente? Meia hora já, nós temos que tentar fechar em 10 minutos, que daí fica uma aulinha de 40 e eu só vou estar comentando esse artigo, tá? Então, aqui não teve correspondência, mas vamos ver o que trata o parágrafo primeiro lá, vamos nós para a Constituição. Vamos colocar agora aqui o artigo 146. 146. Cabe a lei complementar. Inciso 1. Dispor sobre conflitos de competência, foi que eu li tudo. Agora vamos ao parágrafo primeiro, que é isso que eu quero ver aqui com vocês. O que fala o parágrafo primeiro? Porque o parágrafo 2º e 3º, no caso ali o 2º que nós estamos lendo, remete ao parágrafo 1º, né? É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º. Qual é o regime único de que trata o parágrafo 1º? Bora ler. Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata o inciso 3D, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados nos impostos previstos. Tarará, tarará, tarará. Foi que nós já lemos, tá? Então, voltando para o parágrafo 1º, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. Vamos lá? Lei complementar de que trata o inciso 3D, que é para as empresas diferenciadas de pequeno porte. Aí nós temos até uma própria lei complementar, que é o Estatuto Nacional das Empresas de Pequeno Porte e Microempresas, tá? Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. É a lei complementar que fala, né, do regime diferenciado para esse pequeno setor. Pequeno no que eu digo no tamanho, mas não em extensão, né, porque são muitas. Definição de tratamento diferenciado para elas, tá? Também poderá instituir um regime único de arrecadação, ou seja, uma lei complementar pode vir a existir para fazer o que? Um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, Estado, Distrito e dos municípios. Observados que... O que tem que ser observado? Eu posso fazer essa lei, né? Nós temos o atual Simples Nacional que continua a existir, tá? Não foi revogado, continua a existir. É o único de arrecadação. Por isso que o nome é Simples Nacional, porque vai estar ali todos os tributos para serem arrecadados. Tu optas, né? Então, o que tem que ter essa lei? Será opcional para o contribuinte, tá? Essa lei será opcional pelo contribuinte. 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. 3. O reconhecimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Tá, beleza. Perfeito. 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados. Adotado Cadastro Nacional Único de Contribuintes, ou seja, aqui também foi incluído pela emenda, tá, gente? Eu tinha até posto... Porque quando a gente vai na emenda condicional, vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês.
quando a gente vai aqui na emenda condicional, abrir ela diretamente do Planalto, só tá aqui, né? Inclusive até no livro que eu me pairo, né? Foram adicionados parágrafo 2º e 3º e alteradas as alíneas C e D do inciso 3. Só que daí tu abre a Constituição do Planalto e eles colocam como incluído, mas isso aqui já existia. Eles colocam como até me causou estranheza. Eles colocam como incluído pela emenda constitucional, mas já existia, tá? Porque existe uma lei existe essa lei, né? Tanto é que esses tipos de empresa eles podem optar pelo simples, porque que tá, será opcional. Tu pode recolher da forma certa ou optar pelo Simples Nacional, tá? Então, é isto. São duas informações que às vezes causou até um espanto, uma dúvida aqui. Mas o que foi alterado foi as alíneas C e D do inciso 3 do artigo 146 e foi adicionado os parágrafos 3º e 4 e 2º e 3º que são completamente novos e não havia correspondência na nossa CF, tá, gente? Então, ó, não havia correspondência. Perfeito, vamos seguir aqui. Que eu já quero chegar em seguida nos contrapontos. Ó, parágrafo 3º, na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156A e 195.5 ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção 1. Não será permitida a apropriação de crédito dos tributos previstos pelo contribuinte optante pelo regime único, ou seja, se eu optar pelo regime único, digamos, se eu opto pelo Simples Nacional, pelo regime único de arrecadação, o que eles estão falando bem expressamente? Não será permitida a apropriação de crédito dos tributos, tá? Ali da competência compartilhada, né? O IBS e o inciso 5, que também fala do IBS dentro ali do que financiará a Seguridade Social, tá? Pelo contribuinte optante pelo regime único. Perfeito? Posso optar. Mas enquanto perdurar essa opção, enquanto eu for optante do Simples, enquanto eu decidir que a minha empresa vai ser optante do Simples, eu não posso pedir a recuperação de créditos. Eu não posso me apropriar de crédito dos tributos previstos ali. Tá? Porque, digamos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, o que acontece? Ele já veio para ser simples, direto. Eu não vou ter cadeias, então eu não tenho como pedir uma recuperação. Eu não tenho como pedir uma recuperação se não vai ter mais a cadeia, digamos, produtiva, a cadeia do contribuinte, que nem temos no nosso sistema, que atualmente, né, digamos, atualmente o ICMS, por exemplo, quem realmente arca com tudo é o consumidor final, quem arca com ônus, tá? Então não vai haver, então por isso que já tá dizendo aqui, ó, não, tu não pode, exceto ali o IBS que tá previsto ali. É optante do regime único de arrecadação? É optante do Simples? Então, tu não pode se apropriar de créditos desses tributos aí. Inciso 2 do parágrafo 3º. Será permitida a apropriação de crédito dos tributos previstos nos artigos 155A e 195.5 pelo adquirente não optante pelo regime único decretado no parágrafo 1º. De bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e de serviços do optante em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Ou seja, se tu não optares pelo Simples Nacional, tu pode pedir a apropriação de créditos, né? Vai ser permitida
a apropriação de créditos dos tributos previstos ali. Vai ser permitida a apropriação de crédito do IBS, tá? Desde que o adquirente não seja optante do Simples Nacional, não seja optante do regime único, tá? E os bens podem ser tanto materiais e imateriais, inclusive direitos, e de serviços do optante em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Então, é isso daí. Aqui, as referências normativas, gente, eu coloquei também os atos das disposições constitucionais transitórias 94. Agora eu vou pesquisar aqui com vocês e o que eu já tinha comentado, né? Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. E vamos lá no artigo 94 ADCT. Vamos ver. Não. Parece um monte de coisa, né? Vamos ver isso daqui. Se aparece. Senão eu vou entrar ali. Norma Legis. Aqui apareceu. Perfeito. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 94. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte, próprios da União, estados, distritos e dos municípios, cessarão a partir da entrada em vigor do regime previsto no artigo 146, 13D da Constituição, né? Isso daqui foi incluído pela Emenda Constitucional 42 de 2003, certo? A referência que se refere ao tratamento diferenciado, tá? Então, aqui visto. Vamos voltar aqui. Tentar fechar em 10. Perfeito. Os comentários. Bora lá. Então, aqui, ó. Como eu tô me pairando muito pelo livro do professor Hugo de Brito Machado II, eu adoro a linguagem, aprecio as críticas que ele faz, embora não concorde, né? Porque no momento que a gente lê o livro dele, a gente observa, assim, ó, muitas críticas, né? Mas isso a gente respeita, né? Ainda mais que ele é um dos expoentes do direito tributário, né? Brasileiro, né? Pai dele, né? Inclusive até a filha dele, né? É bem jovem a filha dele, acho que tem 24 a 25 anos. Me fugiu o nome dela, também advogada, se formou, passou na UB, já tá fazendo mestrado, tudo na área, já é professora até de cursinho, então, ou seja, é uma família tributaristas, né? Então é muito bacana. É Lara Machado, me lembrei. Comentários. O que o professor, né, Hugo de Brito, ele fala? Na visão dele, ele diz que é desnecessária, pois as leis complementares já se aplicam ao IBS e o ICBS, exceto se houver disposição contrária. Aí o que eu coloquei? Ele reconhece, porém, que a alteração reforça o regime diferenciado para as cooperativas. Quanto à linha D, destaca a importância de integrar o IBS e CBS ao Simples, permitindo que micro e pequenas empresas escolham entre regimes tributários. Critica a não cumulatividade, alegando que a popularidade do Simples revela suas falhas, já que empresas preferem regimes simplificados, mesmo com créditos limitados, ou seja, mesmo que haja limitação do crédito, mesmo que haja a limitação de tentar angariar a recuperação de crédito, as empresas em si, elas optam por um regime simplificado, tá? Então, ele atribui aqui que tem a ver uma melhora. Exemplo, crédito de 3% no Simples e no regime normal é 28%. Então, há uma diferença, tá? Aqui, alguns contrapontos que eu fiz às críticas, eu acho que não tem como diminuir ao mínimo, tá? É o seguinte, deixa eu me colocar aqui embaixo para não atrapalhar. Aqui. Clareza jurídica e segurança, que tá na linha C. Depois,
que eu coloquei, da linha D, tem flexibilidade para micro e pequenas empresas, tá? Então, na clareza jurídica e segurança, a inclusão explícita do IBS-CBS no artigo 146.3, a linha C, evita ambiguidades e reduz futuros litígios, especialmente para cooperativas, mesmo que as leis complementares já se aplicassem. A menção direta reforça a transparência e a previsibilidade do sistema, essenciais para os investimentos e planejamento empresarial. Por que eu acho isso? Por que a doutora Jéssica acha isso? Porque o que acontece, gente? Hoje em dia, não hoje em dia, já há muitas décadas, os litígios em matéria tributária, né, que aqui a gente tem que dar aplausos até para nós, advogados tributaristas, muitos fazem teses vencedoras e justas, outros nem tanto, outros é só para fazer um entrave no sistema, mas claro, eles são contratados pelos empresários, pelas pessoas, para curar a angústia que elas têm, as dúvidas que elas têm. E muitas dessas dúvidas é em virtude de ser uma linguagem complexa, nada simples, com várias remissões, né? Ah, tu vai ter incentivo X se cumprir a lei Y, que vai ser instaurada com a lei Z, né? Então, nada complexo. Mas eu acho sim que tem que haver a repetição. Ela não vai tornar menos simples a linguagem da lei. É até melhor para evitar o quê? Tu evita o litígio, tá? E aqui, o que nós temos? O 2, o outro contraponto, acho que positivo que eu fiz as críticas é o seguinte, flexibilidade para micro e pequenas empresas, que está na linha D. A integração do IBS e CBS ao Simples moderniza o sistema tributário, permitindo que empresas escolham o regime mais vantajoso conforme seu perfil. Isso estimula a formação e reduz a carga burocrática para as microempresas e de EPP, que é pequeno porte, alinhando-se a políticas de incentivos ao empreendedorismo, né? A opção de recolhimento parcial, exemplo simples para alguns tributos e regime normal para o IBS e CBS, oferece adaptabilidade crucial em um cenário econômico dinâmico. Claro, tudo é muito novo, logo pode ser sim, certamente vai haver dentro do Simples a inclusão ali do IBS e da CBS junto do Simples, tá? Mas é conforme eu falei para vocês, o Simples não deixou de existir, só que só vai ter duas formas de optar, tá? Eu posso ser Simples e arrecadar separado, ou não. Esse aqui foi meu pensamento, que eu meditei, refleti, estudei ali pelo professor Hugo, li também sobre ali a Nossa Reforma, que é outro livro que eu me paro ali, né, do professor Érico Santi, e alguns outros artigos, eu sigo colegas. Então, o que a doutora Jéssica Polano Saavedra acha sobre esse aspecto dentro deste artigo alterado? É isso, vai ter clareza jurídica, vai ter flexibilidade para micro, tá? Equilíbrio entre simplicidade e neutralidade tributária. Neutralidade é um outro princípio que veio com a reforma e está presente na nossa lei complementar. 4, contraponto, valorização da não cumulatividade como princípio, tá? Vamos ver esse terceiro ponto aqui, que eu meditei e trouxe algumas coisas para vocês. A limitação de crédito no Simples, exemplo, 3%, pode ser vista como uma contrapartida justa às alíquotas reduzidas, preservando a competitividade dessas empresas. Além disso, evita distorções como créditos excessivos sem correspondente pagamento, alinhando-se a boas práticas de antifraude para compradores. A regra mantém coerência. Quem opta por regimes simplificados não transfere ônus fiscais desproporcionais à cadeia.
aquilo que eu falei, a cadeia de contribuintes, né? Assim como tem uma cadeia de consumidor e cadeia de contribuintes que se confunde. Porque no atual sistema, digamos, eu sou consumidora, mas também sou contribuinte. Porque eu que arco com o ônus final da cadeia, né, de contribuintes. O contraponto. A valorização da não cumulatividade como princípio. A crítica à não cumulatividade não desmerece sua importância na neutralidade tributária. Sistemas como o IBS, inspirado no IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é no mundo inteiro praticamente, e só no Brasil existia essa espécie de não cumulatividade, para combater a cumulatividade que veio a existir com o ICMS, por exemplo. Buscam tributar apenas o valor agregado, ou seja, é simples, direto. Eu estou na cadeia de produção, estou vendendo matéria-prima, depois tem outro que compra para fazer a produção, para depois vender diretamente ao consumidor final, contribuinte, ou para um distribuidor, etc, que chega no contribuinte. O que acontece? Na cadeia, tu vai saber qual é o valor. Eu não vou estar pagando imposto sobre imposto até chegar ali, tá? Já vai estar ali na nota, certinho. O que eu estou pagando de tributo? Qual é o preço e o que eu estou pagando de tributo? Aí o que acontece? O valor agregado. O que eu, Jéssica, agreguei da matéria-prima que eu comprei para produzir tecelagem, por exemplo? O que eu agreguei em cima do algodão, por exemplo? Tá? Vai estar ali. Tá? IBS. Ali, por isso que eu falei, ó, o valor agregado, né? Quando a gente busca tributar em cima do valor agregado, evita esse efeito cascata do tributo que é sobre o próximo da cadeia, tá? Ó, o simples, a valorização da não cumulatividade como princípio. O que acontece? O simples, por sua vez, ele vai atender um público específico que prioriza a simplicidade sobre os créditos fiscais. A coexistência de regimes mostra a maturidade do sistema que reconhece as diferentes necessidades do contribuinte. Foi o que eu falei. Vamos ver o copo o quê? Meio cheio do que o copo meio vazio. Se a gente procurar o quê? Subterfúgio, se a gente apenas bombardear com críticas, a gente afasta o quê? A harmonia, a simplificação, a justiça social que esta reforma e a lei complementar estão vindo nos ensinar. Porque elas não deixam de ser algo que a gente tem que obedecer, mas também vai nos ensinar que é possível que esses dois sistemas coexistam, tá? Aqui tá explicando do simples, tá? Outro contraponto, fica bem aqui embaixo, que daí eu não... Aqui, perfeito. Outro contraponto, o quinto e o sexto contraponto, as críticas que eu faço, as críticas até em geral, tá, gente? É que eu digo, as críticas assim é que quem só tá vendo a coisa ruim, que não quer acreditar, viviam pedindo um sistema novo, viviam pedindo o tal do imposto agregado, que é no mundo todo. Aí chega o novo sistema, em vez de estudar, fazer uma comparação, se apegar a quem realmente sabe ali da situação, só ficam procurando as beiradas, né? Não vão pro cerne da coisa. Tá aí, tem que estudar. Não dá pra alegar. E o que acontece? Diferente da reforma trabalhista e previdenciária, por exemplo, gente, embora não seja a minha área, a gente tem que procurar estudar um pouquinho de tudo. Poxa, né, gente? Não precisa ser da área pra saber. Tu pega um advogado trabalhista que advoga pró-trabalhador, foi horrível a reforma. Exemplo, cartão ponto,
As provas é o trabalhador que tem que produzir, e se o empregador não der? Advogados e empregadores estão no céu, né? Porque o que tu pedir e tu não provar, tu vai sucumbir, tu vai pagar. Então, o que eu digo, né, que não foi reforma trabalhista, foi uma deforma trabalhista. E a história vai cobrar a restabilização dos direitos que já tínhamos, que foram suprimidos com essa deforma. E eu fico muito feliz que no judiciário há magistrados que têm um senso crítico, tá? Embora eles tenham que seguir o que está na lei, eles têm um senso crítico, e dentro do seu senso crítico eles procuram fazer a justiça, né? Porque infelizmente, né, que um adendo, um desabafo, a justiça trabalhista está cada vez menos trabalhista, né? E eu fico feliz que pelo menos no Supremo o ministro Flávio Dino é uma luz para os proletários, né? Porque agora eles querem comparar, né, o contrato de civil com o contrato de trabalho. Então, praticamente eles vão sepultando, né? Mas isso, os movimentos sociais que vêm se formando, logo no futuro vindouro, espero, vão cobrar da sociedade, vão cobrar dos poderes, vão cobrar do legislativo, e muitas das coisas que o judiciário já tinha assentado vai ter que ser revisto, tá? Então, por isso que é muito bom trabalhadores unidos, né? E a da Previdência de igual forma. Muitos estudiosos foram lá e não foram escutados, né? A fórmula simples que eu tenho da Previdência é a seguinte: tu trabalha mais, tu contribui com mais para ganhar menos. A fórmula mágica é essa. Eles tentam pincelar algo, né, para nos tornar bonitinho e tentar domesticar a gente de não criticar. Da reforma tributária, por que eu falei que ela é diferente dessas outras duas, que é uma deforma? Porque ela traz um novo sistema. Ela tá saindo de algo complexo, difícil, que há sempre chororôs. E por que há sempre chororôs dos contribuintes? Eu sempre que eu tenho clientes de contribuintes, de entes. Porque tu pega a demanda de execução fiscal, é a que mais demanda tem no país. Tu entra lá no índice do Conselho Nacional de Justiça, tá lá, matéria tributária. Só perde ali para o INSS, os que mais demandam, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, são os que mais são acionados na justiça. É bacana a gente acompanhar o índice do CNJ, porque nos revela, né, as matérias que mais são abordadas e mais protocolizadas nos sistemas eletrônicos, tá? Então, a reforma tributária é diferente da reforma trabalhista e previdenciária, por exemplo. Ela traz, sim, um novo sistema, completamente um novo sistema, porque vai estar tirando algo, né, complexo para introduzir algo simples, tá? Então, aqui, ó, o sexto e último contraponto que eu fiz: harmonização com reformas tributárias globais. Mas por que isso, doutora Jéssica? A Emenda Constitucional 132 de 2023 aproxima o Brasil de sistemas tributários modernos, como o IVA europeu, ao integrar novos tributos a regimes existentes. Isso facilita a adaptação e acordos internacionais e atrai investidores estrangeiros que buscam clareza nas regras locais. Então, aqui está um setor. A nossa reforma tributária, ela se coaduna com o sistema, por exemplo, de arrecadação do consumo, que eu digo em si, que é bens e serviços prestados, da Europa. Nos Estados Unidos também é assim. É mais fácil tu contar o país que não é IVA do que aqueles que são. O Brasil era um que não era. Então, para combater a cumulatividade dentro do sistema que é velho, que já tem data para morrer, que é o atual, a gente teve que inventar o princípio da não cumulatividade, tá?
Quem nunca, na minha época ainda quem nunca estudou, né, quando chega a parte tributária, tem que fazer um trabalho, um artigo científico para os professores, para falar da não cumulatividade, do cálculo por dentro do ICMS, cálculo por dentro da própria base de base de cálculo do ICMS, que na verdade não é 25%, e sim 33%. E me lembrei do artigo que eu fiz com um colega meu, na época de bacharelando em Direito. Então é isso. Conclusão que eu tenho. As alterações no artigo 146 equilibram inovação e tradição, oferecendo clareza jurídica, flexibilidade para as empresas pequenas, para as optantes do Simples Nacional e preservação de princípios tributários essenciais. A crítica à não cumulatividade é válida, mas a reforma não a invalida. Pelo contrário, cria um ecossistema onde diferentes modelos coexistam, atendendo a múltiplas realidades econômicas. É aquilo que eu sempre gostei de comentar com vocês desde o início da primeira aula, desta aula, deste mini curso gratuito que eu tô fazendo. A gente tem que enxergar com o copo meio cheio todas as situações, com otimismo, né? Estar abertos para o novo e abraçar os desafios, né? Isso nos tira da zona de conforto. É bom que surja um novo. O novo é excelente, a gente tem que se jogar no novo. Começar a estudar. Então, tem as críticas construtivas, ok. Tipo aquele do professor Hugo. Agora, eu tô vendo que tem muitas críticas que depreciam, que não agregam em nada. Parece aquela pessoa que não quer mais estudar. E sendo que o nosso sistema jurídico todo dia tá vendo uma nova lei. Só para falar em nível municipal, quantas leis municipais de ISS nós temos? São mais de 5.000 municípios. Então, são mais de 5.000 leis. 27 estados. São 27 leis estaduais falando de ICMS. A galera fica apavorada. Não se apavora com tudo de lei que tinha. Agora tudo vai ser simplificado. Tá tudo aqui na nossa emenda constitucional, na nossa lei complementar 214. Bora estudar. Bora estudar, gente. Tá? Bora estudar. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar o comentário, curta, compartilhem, critiquem. Só que eu sempre digo, cuidado com os comentários. A crítica é livre, mas a internet não é terra sem lei. Eu tô aqui, me dispondo de uma forma gratuita a conversar sobre vocês, porque eu também aprendo. Todo dia eu tô estudando a reforma, todo dia eu tô aprendendo alguma coisa. Tô sempre ligada nas notícias, nos tributaristas, nos papas do direito tributário. Mas também tô ligada ali aos jovens que tem outra visão, que já nasceram mais avançados que nós. Então a gente tem que dar chance para esse novo sistema, que já deu certo. Vamos jogar toda a positividade. E conforme eu falei, deixe seu comentário, curta, compartilhe o vídeo, pode dar dicas. Se quiser mandar dúvida, me sigam nas redes sociais, tá? Eu desejo para você paz, prosperidade e estudo. Estudem muito, invistam em cursos, invistam em livros, que a única coisa que nos liberta é o conhecimento, né? Já dizia José Martí, o conhecimento liberta. Então, podem nos tirar tudo. Podem nos tirar até liberdade. Mas o conhecimento que a gente tem, ninguém tira. Tá? Um beijo no seu coração. Espero que tenha agregado algum conhecimento para você. Até a próxima aula.